percebe que existem muitos textos na Bíblia que às vezes é difícil de compreender mesmo, né? Exato. Qualquer pessoa consegue compreender qualquer coisa na Bíblia. Como é que é isso aí? A gente pode pedir orientação de Deus. Eu até fiquei sabendo que saiu alguma coisa aí que falava que não é o ser humano que consegue interpretar a Bíblia. Eu fico na dúvida, será que nós podemos entender a Bíblia de fato, qualquer texto? Você quer ver, Tito? Sozinhos nós não conseguimos, agora com a ajuda do Espírito Santo sim. Porque em João 16, 13 e 14, afirma que o Espírito Santo iria nos ensinar tudo aquilo que ele tivesse ouvido de Deus Pai no céu, né? Mas você me lembrou, Tito, de uma coisa. Nessa semana passada, eu até tenho aqui na minha mesa, é essa folha aqui mesmo. Saiu no jornal O Estadão, na internet, www.estadão.com.br, é a fonte. Saiu uma notícia que me preocupou bastante em relação a essa questão de interpretar a Bíblia, Tito. Olha a manchete. Papa reafirma que só a Igreja Católica pode interpretar a Bíblia. Eu fiquei até impressionado com isso, até vou ler algumas declarações aqui. O Papa Bento XVI reiterou com firmeza, em um encontro com estudantes e professores do Pontifício Instituto Bíblico, que apenas a Igreja Católica pode interpretar autenticamente a Bíblia. E outra citação dele foi assim: Bento XVI também destacou que sem a fé e a tradição da Igreja, a Bíblia torna-se um livro lacrado. Mas como isso? Como que a Bíblia vai ser um livro lacrado? Se ela é a fonte, se ela é o caminho para a salvação, como que alguém pode dizer que a Igreja, a tradição da Igreja tem que ser os olhos do ser humano para ler a Bíblia? Isso chega a ser até blasfemo. Pelo seguinte, eu vou ler aqui alguns textos que eu não posso deixar de ler. O primeiro deles é Mateus capítulo 15, versos 13 e 9. Como que Deus... Pois não, Tito? Eu posso muito bem interpretar a Bíblia através do Espírito Santo, não é, professor? Com certeza. Eu não preciso de nenhuma religião, então, é isso que você está querendo dizer? Exatamente. Nós não podemos, Tito, permitir que uma pessoa leia a Bíblia por nós. Sim. Interprete por nós. Por exemplo, se o telespectador que está acompanhando nesse momento, ou ouvinte, ver que eu não estou falando algo de acordo com a Bíblia, eu peço para você de todo o coração, desligue a televisão, desligue o computador, desligue o rádio. Porque se não estiver de acordo com a Bíblia, não tem conversa, não tem negociação. Agora, o que está de acordo com a Bíblia, você tem que aceitar, porque é Deus que está lhe ensinando. Olha o que Deus fala sobre as pessoas que acreditam na tradição da igreja. Porque Bento XVI falou aqui que sem a tradição da igreja não se pode interpretar a Bíblia. Como isso? Cristo falou em Mateus capítulo 15, versos 13 e 9, o seguinte. Vou ler o verso 9 apenas. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E olha o verso 3. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Cristo é contra interpretar a palavra de Deus com base na tradição. Deus não depende de tradição de igreja nenhuma. E quer ver uma prova de que a Bíblia não está lacrada para ninguém? 1 Coríntios 2, 9 e 10. Eu não sei como que um homem tão estudado como Bento XVI faz uma declaração dessa, com base na Bíblia, não tem como. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Aqui Paulo está falando do mistério da salvação ser disponibilizado aos não-judeus. Ele fala assim, é tão grandioso isso que nem olhos viram uma coisa dessa. Só que Deus os revelou pelo Espírito. De acordo com o próprio Paulo, a Bíblia não está lacrada. A Bíblia foi revelada pelo Espírito Santo. Ele nos instrui. E tem mais. Se a Bíblia pudesse ser só interpretada por meio da tradição, a citação de Paulo em 2 Timóteo 3,15 perderia o sentido. Lá, Paulo fala em 2 Timóteo 3,15 para Timóteo, que Timóteo desde a infância sabe as sagradas letras. Quem é que ensinava a Timóteo? Era a mãe dele, a avó dele. Então não precisava da tradição da igreja. A tradição da igreja é um perigo se ela quiser se colocar acima da Bíblia. Você pode sim ter normas na igreja, deve de ter uma organização. Agora, queridos, esse livro aqui está acima de qualquer coisa. Em João 5,39, Cristo fala, examine as Escrituras. Ele não fala, examine as Escrituras por meio da tradição.
Ou seja, examine com oração e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, vai ajudar você a entender a Bíblia. E em João 17:17, Cristo fala assim, a tua palavra, ou seja, a Bíblia é a verdade. Ele não diz a tradição é a verdade. Então, com todo respeito, muito me admira Bento XVI dizer uma coisa dessa. Sendo que a própria Bíblia diz que ela é um livro aberto, a salvação, o plano de salvação é algo aberto para todo aquele que crê e aceita Cristo como Salvador. A Bíblia não é um livro lacrado. Era lacrado na Idade Média, realmente, quando muitas pessoas não podiam ler e apenas o alto clero podia ler. Mas graças a Deus que suscitou Martinho Lutero, a Bíblia não está mais lacrada. E um recado também eu me lembrei agora para uns ateus. Tem uns ateus aí me escrevendo, falando mal da religião. Vocês deveriam agradecer a Deus, porque vocês são ateus graças a Deus, sabiam? Porque se não fosse Martinho Lutero ter tido coragem de fazer a reforma protestante, você hoje não teria liberdade para você ser ateu. Então devemos respeitar Martinho Lutero, respeitar a religião, independente de você gostar ou não de religião. Muito bom, professor. Eu queria neste momento